Eu, como sou sacerdote de Umbanda também, aí, amigos, o Congá de Umbanda ele é feito de 80% de imagens católicas, tá? De santos católicos. Eu falo 80%, né? Eu explico isso aí para todo mundo, né? E os sacerdotes explicam também, que a gente ainda mantém essa questão sincrética, né? Desse sincretismo que foi forçado, e aí eu não preciso repetir toda a história do sincretismo aqui para os escravos, mas a gente continua dando vazão a esse sincretismo forçado por um bem maior. As pessoas, quando vêm no terreiro de Umbanda, eles se deparam com imagens católicas, principalmente São Jorge, Nossa Senhora Aparecida e outros, né? Essas pessoas, elas, por um DNA cristão que tem, por o Brasil ser o maior país católico do mundo, essas pessoas se sentem meio que ambientadas, né? Então elas vêm no terreiro, olha aquelas imagens ali, vê a gente rezando de frente àquelas imagens ali, fazendo toda a sessão, a gira em frente às imagens, então as pessoas se sentem ambientadas. Porém, para aqueles que permanecem vindo no terreiro, e alguns até que acabam adentrando no terreiro, a gente vai explicar, vai tirar esse véu desse sincretismo da frente e vai dizer: tá vendo essa imagem de São Jorge aí? Ela é só representativa, né? A gente, na verdade, não incorpora o São Jorge, tá? A gente incorpora, no caso da Umbanda, um falangeiro do orixá Ogum. Eu falei um falangeiro. E a gente vai contar toda a história. Então a pessoa ela vai continuar também acendendo velas na frente de São Jorge, porém evocando o nome de Ogum. Hoje em dia temos até imagens aí que são mais fiéis, né? Tanto do Ogum mais africanizado, ou enfim, outros que tem na Umbanda também aí. Mas isso fica bem colocado, sabe, para as pessoas, né? Essa questão aí do sincretismo que foi necessário, uma questão histórica, tudo isso. Agora eu não entendo por que muitos quimbandeiros ainda relutam em tirar esse sincretismo que também havia na parte da linha de esquerda de Umbanda ou na linha do povo de rua, Exus e Pombagiras, aí, principalmente quimbanda. Eles continuam utilizando esse véu sincrético como uma forma de amedrontar, como é descrito em inúmeras obras aí sobre o assunto, né, que o quimbanda ele acabava se valendo desse medo, né, que as pessoas tinham desses demônios infernais, para assim amedrontar as pessoas, para assim se colocar com um certo poder, né? Hoje em dia não se faz mais necessário isso, cara. Tu consegue ter adeptos e muito mais adeptos explicando. Não, é o seguinte, cara, essa questão de Lúcifer aí, a gente nem acredita na totalidade da Bíblia. Acho que a Bíblia foi montada por um concílio aí da igreja, coisa e tal, como a história diz. E essa figura céu e inferno, ela cria ali uma opção para as pessoas, né? Ou ela acredita em Deus ou vai para o inferno, né? Então, se eu continuo falando desse Deus castigador cristão, e que quem não aceita Deus vai para o inferno, então na cabeça das pessoas comuns, para aí, mas então eu vou lá para o inferno que esse povo da Quimbanda aí, então eu estou renegando a Deus. E isso não é verdade. A pessoa ela pratica Quimbanda. No meu caso, eu faço desde criança, sou sacerdote há 27 anos, vai fazer agora, no final do ano. E as pessoas aqui não se sentem contra Deus. E o nosso Deus ele não é necessariamente um Deus cristão, um Deus muçulmano, um Deus isso, um Deus aquilo. É um Deus único que está no mundo compreendido de formas diferentes por várias religiões, né? Então, nós não acreditamos na Bíblia, no contexto geral, nós não damos validade a Lúcifer, diabo, Satanás, inferno, embora façamos quimbanda, uma quimbanda bem conhecida, bem amparada. Não preciso dizer que o meu Exu é do inferno para ele ser fodão. É muito mais legal um Exu que é fodão quando tem uma palavra para dizer,
uma palavra que tenha coerência e possa trazer mudanças na vida das pessoas, de preferência para melhor. E essas pessoas não se sentem do lado negro da força. Não, a gente mostra que bem e mal é necessário e faz parte de tudo, da humanidade principalmente. Quando a gente estuda um pouquinho lá de quimbanda africana, mas uma coisinha de nada, não estou nem falando mais, né? Coisinha pouca, tá? A gente entende que o quimbanda, né? O quimbanda apenas quer dizer curandeiro. Exatamente, curandeiro, tá? Tem uma outra tradução para quimbanda que seria carregador de mochilas, mas isso aí é uma tradução lá do quimbundo, né? Que foi uma língua utilizada lá para ensinar para os povos escravizados. Mas vamos na figura do quimbanda enquanto curandeiro. Adiante, a igreja o taxa de feiticeiro. Por que o taxa de feiticeiro? Porque a igreja ela não aceitava nada que não fosse provindo da sua casta religiosa. Qualquer um que praticasse curandeirismo era tido como feiticeiro aos olhos da igreja. Então a igreja o taxa de feiticeiro. O quimbanda não era. O quimbanda era um cara... É exatamente a figura do caboclo que a gente tem na Umbanda. O que é o caboclo que a gente tem na Umbanda? O caboclo ele se manifesta. O caboclo ele se manifesta, seja mais para uma figura indígena, seja mais para um caboclo do sertão. Caboclo quer dizer do sertão, né? Das matas. Então é aquele cidadão lá que morava lá no meio do mato, no meio das montanhas, afastado da cidade, e ele não tinha médico. Então ele se obrigava, é um conhecimento passado de geração após geração, onde ele se curava com as ervas que ali tinha. Ervas, cascas de árvore, raízes, chás, ungüentos e etc. Né? Tinha também uma questão de entendimento sobre maus espíritos, etc. Não vou nem entrar em contextos kardecistas aqui, tá? Falar do caboclo, né? Então, o quimbanda africano ele não passa de um caboclo sertanejo no contexto africano. Ele nunca tem nada que descreva esse curandeiro africano como um cara que faz pacto com o diabo. Sabe por que não tem? Porque para eles não tinha diabo. Como é que eles vão fazer pacto com algo que não havia? Entende? A classificação que existia para eles era de espíritos normais e espíritos mais translocados, espíritos ditos aí pela dualidade aí como espíritos maus. Então, assim, essa coisa das defumações, essa coisa de se aliar a antepassados na ideia de combater isso, ele ia além da questão bem e mal, ele ia na questão da cura. Então, como é que eu vou dizer que o Quimbanda, né, que dá origem a tudo isso, né, esse cara lá do mato, ele era luciferiano, ele era satanista, ele era cristão, ele era isso, aquilo outro. Ele não era nada disso, cara. Quem foi enfiando coisas aí foram as pessoas. São praticantes de ocultismo de outras áreas que são luciferianos e também praticam quimbanda. Porque o satanista e o luciferiano ele não tem incorporação. Enquanto praticado de forma isolada, ele não tem incorporação. Ele tem evocação. Ele não tem essa incorporação manifestada como a gente tem na Umbanda, na Quimbanda. Então, quando esse luciferiano ou esse satanista ele vem para a Quimbanda, ele começa a participar e lá ele também incorpora um Exu, uma Pombagira, ele vê ali algo mais palpável, mais presente do que só ficar riscando quadrantes de sigilo de Lúcifer no chão. Coisa lá do sobrenatural, da série. Então, assim, pensemos um pouco sobre isso. Essa questão ela não se funde, luciferiano e satanista com quimbanda, não se funde. Não tem como um Exu virar luciferiano. Isso é a minha opinião, tá? Com todo o respeito que os irmãos merecem. Eu também não posso lutar contra a intolerância religiosa e ser intolerante. Eu estou falando a minha opinião
enquanto sacerdote de uma vertente que não faz isso. Então, assim, eu não vejo Exu luciferiano. Eu não vejo Exu chegar e ficar arriscando o quadrante de Lúcifer. Isso não faz parte da ancestralidade desses Exus, né? Eu acho que quem quer aprender, então vamos aprender o que é Exu no seu conceito original. Não num conceito vendido em grimórios, porque nunca teve. A escrita foi chegar em África lá pelo ano de 1800 e pouco, quase 1900. Então não tem escrita africana que mencione, africana nesse contexto aí da Quimbanda, que mencione luciferianismo. Não existe. A escrita só chega perto do ano 1900 em África. Esses negros vieram antes para cá. Como é que alguém coloca palavras na boca desse Quimbanda curandeiro? Só me expliquem, por favor. Eu estou aqui para ouvir também e aprender com vocês. Por favor, gravem áudio me explicando aí. Para finalizar, e perdoe pelos áudios longos, né? Eu acredito que o Exu e a Pombagira de Quimbanda Quirumbo, que é a que eu pratico aqui, está muito mais parecido com o curandeiro africano lá, né? Esse mencionado aí, né? Esse caboclo do sertão, do meio das matas. Porque aqui o que acontece, não só na minha casa, em todas as casas que eu conheço, todas, ontem fui de visitar uma também, é igual, cara. É igual. O Exu ele chega, ele vai conversar com a pessoa, ele vai dar um acalento, ele vai dar uma palavra amiga, ele vai dar um senso de otimismo para a pessoa, né? Ele vai, principalmente, pessoas com enfermidades, né? Esse Exu ele vai utilizar de ervas, conhecimento profundo de ervas, tá? Ervas, ungüentos, raízes, cascas de árvore, folhas, etc. Entende? Materiais encontrados na natureza. Então esse Exu ele tem um conhecimento profundo, como caboclo que é. Como caboclo que é. Caboclo nesse conceito. Então ele vai utilizar daquilo ali, ele vai curar lá a perna da pessoa que está tapada de pus, aquela pessoa que não tem circulação mais nas pernas, está com a perna preta, abrindo feridas, ele vai cuidar de problemas de pele, ele vai cuidar de uma série de problemas. Pessoas com pedra nos rins, na vesícula, problemas no fígado, problemas no útero, que é a hemorragia que está dando muito agora em virtude do uso aí do anticoncepcional feminino, né, lógico. Então, assim, é uma série de coisas que o Exu trabalha, principalmente no caso das enfermidades, entende? Nessa questão, aí falando uma palavra muito usada no kardecismo, dos obsessores, né? O Exu vai trabalhar em cima disso também. Então, o Exu ele é mais do que ficar cantando, falando em Bafomé, em luciferianismo, satanismo, nós somos do inferno. Somos dos Daimons da Goetia. Não, isso não tem na Quimbanda não, cara. Na que eu conheço, na que eu pratico, em todos os terreiros que eu vou. Todos. E eu tô falando de mais de 200 que conheço. Então, assim, os irmãos me perdoem por essa minha falta de conhecimento desse Exu que chega e fica arriscando quadrante de Lúcifer e evocando Baals e Bubis na frente de uma imagem de Bafomé, que não tem nada a ver uma coisa com a outra.